amigos. Um bom dia para vocês. Hoje gravando aqui mais um videozinho para a gente conversar sobre livros inesquecíveis. Estamos quase terminando essa sequência, porque se realmente eu for mostrar todos os livros que ficaram na minha memória, será uma série interminável. E como eu já estou percebendo um certo desinteresse nas visualizações, elas diminuíram muito desde a primeira até agora. Mas permaneço fiel a vocês que ainda me acompanham. Então eu gostaria de falar a vocês hoje sobre um escritor que é o xodó de muita gente, que é, vamos dizer assim, aquele escritor em qual não põe defeito. Desse escritor eu já li vários livros, mas foi esse aqui, David Copperfield, por Charles Dickens. O livro dele que mais me marcou. Eu possuía em uma coleção de livros de 2 volumes, mas em uma das minhas euforias de doação, eu doei a coleção toda, mas senti uma saudade enorme de David Copperfield. E então comprei esse aqui, da Penguin, só que ele é um calhamaço. E agora a fonte é boa, mas segurar esse livro. Não sei vocês, mas eu já tive chikungunya. E a chikungunya me deixou com os polegares ah, doloridos demais. E de vez em quando ela dá recidiva. Mas mesmo assim, eu quebrei com um pouquinho de pena e fiz a releitura. A história de um órfão, desde o seu nascimento, peculiar, até a tia que vai criá-lo, vai educá-lo, que é uma figura ímpar. Aliás, nesse livro aqui, tem personagens inesquecíveis. Tem um personagem que é o malvadão da história, que você não pode esquecer, porque ele é o ápice do puxa-saquismo. Eu queria ver se eu encontrava o nome dele aqui, mas está difícil de encontrar, porque ele era tão bajulador. Aqui nós vamos encontrar também Mrs. Micawber, um personagem que depois Charles Dickens vai escrever sobre ele. E vários outros. A ética de David Copperfield é qualquer coisa para a gente guardar no coração. Criado ao léu praticamente, vivendo às próprias custas, mas sempre, meu Deus, deixa eu encontrar esse nome, sempre uma pessoa notável, sempre uma pessoa que quando ele vê um amigo dele, Uriah Heep, é o nome do bajulador, Uriah Heep, U-R-I-A-H-H-I-P, Uriah Heep. Esse personagem eu não esqueci nunca. Não esqueci nunca Mr. Micawber. Não esqueci nunca a tia dele. E ele próprio. Cheio de bondade, uma bondade inata. Uma bondade que é testada várias vezes. E esse livro se tornou, e olha que capa linda. Que capa linda. Capricharam nesse aqui, não foi?
Lindo, 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 lindo. Pois bem, eu trouxe para vocês. Opa, eu vou virando para trás, derrubando tudo que tem no caminho. E trouxe também um outro livro clássico. Eu tenho trazido até agora mais ou menos clássicos. A Casa dos Espíritos já se tornou um clássico. Esses e outros livros que eu trouxe para vocês já são clássicos, queiramos ou não. São livros que atravessam séculos, que atravessam anos e eles continuam belos, como Germinal e como tantos outros. Mas esse que eu trouxe hoje, eu relutei em trazer, porque é um livro doloroso. É um livro de um menino que, igual a Bié, que é um personagem que eu não sei se já postei o vídeo de Bié aí. Judas é um personagem que vai se tornar fundamental, embora o título do livro seja Judas o Obscuro, de Thomas Hart. Já mostrei aqui a vocês, acho que não. Essa é uma história de um rapaz abandonado pelo pai, abandonado pela mãe, que é criado também como David Copperfield por uma tia. Mas uma tia que é padeira e não liga absolutamente para ele. Ele, desde pequenininho, 6, 7, 8 anos, ele é obrigado a trabalhar na padaria entregando pães pela manhã. Mas Judas nasceu com uma fome de conhecimento, com uma fome de saber importantíssima e que sobrepujava todos os problemas dele. Ele estudou e teve um professor que foi muito importante na vida dele, Mr. Phillotson, mas esse professor vai embora. E esse professor havia prometido a ele, dar a ele livros, ensinar a ele outras línguas, mas vai embora para uma cidade, Creutchester, perto da vila onde Judas mora, mas assim mesmo a uma boa distância. E Judas fica extremamente sentido, mas os dois livros que o professor deixa para ele estão em latim e o outro em grego. E ele aprende latim e grego sozinho. Até que passa o tempo e ele, recém-saído da adolescência, se apaixona por uma moça canalha, dessas de golpe de barriga. Todo mundo já ouviu falar nessas coisas de golpe de barriga. E ele se apaixona, perdão, resto de gripe. Ele se apaixona e ela diz que está grávida e ele, como um homem digno, ainda que jovem, casa com ela. Mas ela é uma, uma criatura sem caráter. Saía para dançar, deixava tudo à toa, gastava demais e, por fim, a família dela resolve ir para a Austrália e ela pura e simplesmente diz a Judas que vai com a família para a Austrália, mas não se divorcia. Esse ponto aqui do divórcio vai se mostrar muito importante. Eu não vou dar spoiler sobre esse livro, porque este clássico merece uma leitura mesmo que nós choremos um balde. Porque eu chorei. Esse livro, nossa, quem quiser saber sobre ele, com spoiler, é só assistir o canal da Tatiana Feltrin,
Judas o Obscuro, onde ela faz uma resenha completa, dizendo tudo. Eu não vou fazer isso aqui. Vou deixar que a curiosidade impregne vocês e vocês queiram saber por quê. Qual foi o sofrimento, enfim, do dele. Mas a vida testa Judas de todas as formas possíveis. Depois que ele se separa de Arabella e ela vai para a Austrália, ele resolve ir para essa cidade dos sonhos dele, Christchester, onde esse professor está, e ele quer reencontrar o professor e também quer encontrar nesta cidade uma prima sua longínqua, mais ou menos longe, que mora lá. E ele vai para essa cidade sem nada. Porque a Arabella levou tudo que ele tinha. O pouco que ele tinha, ela levou. Embora a essas alturas ele nem estudasse mais, trabalhasse como pedreiro, como marceneiro, enfim, para ganhar. Quando ele chega nessa cidade, que ele vai procurar, ele encontra primeiro a prima. E é aquele encontro encantador, em que ele se apaixona pela prima, mas fica calado. E ela demonstra por ele uma simpatia enorme. E juntos, os dois vão visitar esse tal professor. E aí vem o primeiro desapontamento dele. O professor não se lembra dele. Mal sabe quem ele é. Muito mal sabe o nome do vilarejo onde ele morava. E aquela decepção dele fica ali em seu coração, mas o professor se interessa pela prima dele, que se chama Sue. S-U-E, Sue. E ela também se interessa por ele. E Judas vê fugirem os seus sonhos outra vez. Acompanha o romance dos dois com o coração partido. E ela sabia e sentia que ele a amava. Mas ela é tão cruel que ela convida ele para levá-la ao altar quando ela vai se casar com esse professor. E se casa. E tem filho com ele. E se separa, porque não deu certo de jeito nenhum. E o que acontece? Ela volta para Judas. Mas ele não era divorciado e ela também não era divorciada. Naquela época, isso era um impedimento enorme, pétreo. Além do fato deles serem parentes, então era quase incestuoso. Daí em diante, queridos, queridas, o calvário de Judas vai ser enorme, porque Arabella volta e entrega a ele uma criança que ela diz que é filho dele. E a criança é estranha, muito estranha. Uma criança que vai ser determinante na vida de Judas o Obscuro. Um dos maiores romances de Thomas Hardy. Um romance doloroso, mas do qual você tira vários ensinamentos. Bom, isto posto que eu estava escutando meus vídeos e achei que eu estou me alongando demais nas histórias, e aí só dá tempo de mostrar 3 livrinhos, e hoje eu quero mostrar 4. Eu trouxe para vocês uma das minhas distopias favoritas. A primeira é 1984. A segunda
é Nós, de Zamiatim, mas eu não trouxe. E a terceira é Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Bom, creio que a maioria de vocês já leu esse. Quem de nós não tem ânsia por um mundo novo, admirável, onde tudo corra bem, onde tudo seja organizado? Então, eu vou dizer a vocês que um dos meus fracos de leitura são distopias. E esse aqui não preciso falar a respeito, porque é aquela coisa mirabolante, surreal, Que nós desejamos que um futuro nos traga alguma coisa, outras não. Então, Admirável Mundo Novo marcou minha vida de leitora e eu não pude me esquecer desse livro nunca mais. Quando fala assim, distopia, eu tenho três. 1984, aliás, quatro. 1984, Admirável Mundo Novo, Nós, que foi a primeira distopia escrita russa, Zamiatin. E quarto, Fahrenheit. Fahrenheit eu chorei. Eu tive ódio, tive horror, tive agonia. eu não posso ouvir falar em queimar livro ou rasgar livro ou jogar livro no lixo, que eu tenho uma ânsia de pavor, de terror. Mas deixemos isso de lado e vamos agora para a ficção moderna. Eu não tenho trazido livros Populares de ficção. eu estou guardando isso para fazer uma outra sequência, mas eu não resisti. Eu não sei se já disse a vocês, mas eu tenho saudade física dos livros. Eu estou, às vezes, deitada, já acomodada para dormir, me lembro de um livro que faz tempo que eu não pego, que eu não vejo. Me levanto, venho aqui nessa coisinha de nada e procuro até achar, tocar o livro, segurar, folhear e colocar de lado para releitura. E esse foi um. Sobre Meninos e Lobos. Mystic River. Passado na Boston de décadas atrás, muitas décadas atrás, conta a história de três amigos garotinhos de 11, 12, 13 anos, brincando soltos na rua, soltando pipas, jogando bola, beisebol, aquelas coisas que crianças fazem. Até que numa manhã um carro marrom encosta e chama. E um dos meninos, Dave vai até lá para perguntar o que eles queriam. E o garoto é agarrado e jogado dentro do carro. E o drama se estabelece. O horror na rua toda, a confusão, e passado um tempo, Dave volta. Mas é um garoto destruído. Os amigos o cercam. Os amigos tentam de todas as formas acolhê-lo, mas ele não quer mais conversa com ninguém. 25 anos mais tarde, um dos garotos é policial e ele e o amigo Jimmy, eram três amigos, Dave, Chan e Jimmy. E a filha de Jimmy desaparece e quando a encontram, está morta, assassinada. E cabe a Sean
investigar a morte dessa moça e todas as pistas levam para o sequestro e a personalidade de Dave, o garoto que foi sequestrado anos atrás. Esse é um livro. Eu trouxe 2 livros bem comoventes. Denis Leane é um mago da escrita. Ele escreve de uma maneira que você parece que está vivendo o que ele está escrevendo. Já teve vários livros dele filmados. Clint Eastwood filmou um. Recentemente, A Ilha do Medo, com Leonardo DiCaprio, foi filmado baseado num livro dele, Paciente 67. Então, se você gosta De uma ficção séria, bem escrita e bem finalizada, aqui está. Hoje eu passei 21 minutos e 17. Bom, não passei tanto assim do meu tempo estabelecido. Mas eu gosto de fazer isso no final. As pessoas costumam fazer logo no início do vídeo. Eu não sei. Deem o seu clique, deem o seu joinha, comentem, os comentários estão sendo ótimos. Visualizem, divulguem o canal, divulguem a página, porque é assim que a gente cresce e é assim que os nossos vídeos são mostrados para outras pessoas. Então, por hoje é só. O vídeo de hoje já está no canal, não esse aqui, porque eu já deixei gravado, já está no canal e eu espero que vocês gostem bastante. Tchau e fiquem com Deus. Tchau.